Qual que é, na sua opinião, quais são, na sua opinião, as características de um psicólogo, tipo, do futuro, assim? Diversas competências, todas elas baseadas em ciência. Existem evidências da melhor forma de você fazer uma entrevista clínica. Então, dominar a psicopatologia, dominar a entrevista clínica, saber interpretar um questionário, de ferramentas de intervenção da terapia cognitivo-comportamental. Aí que tá, cara. Qual que é o, entre aspas, o problema? Quando eu perguntei pro Kurt, ele falou lá que um profissional de excelência pra ele sabe pelo menos umas 5 ou 6 abordagens, digamos assim. Aham. Olha aqui. Então, o que acontece? O Jean, para ele, o melhor psicólogo é aquele que domina várias técnicas e vários tipos de intervenções, porém baseados em evidências. Ou seja, para ele não está enxergando, no meu ponto de vista, né? Ele não está enxergando o paciente. Ele está querendo pegar aquilo que tem maior chance de dar certo e aplicar, né? Como se fosse assim, ó, eu sei o que é melhor, porque segundo as evidências, isso aqui é o melhor. Só que pode ser que se 40%, por exemplo, para ser melhor, tem que passar de 50%, né? Se algo passa 1% do outro, já é melhor. Então quer dizer que se eu tenho 51% de acerto, chance de acerto, 49% de chance de erro, e eu ainda vou aplicar a evidência porque eu tenho 51%, ou seja, será que não é mais fácil olhar para o paciente e construir com ele um caminho adaptado a ele, que está na minha frente? Será que eu preciso pegar uma evidência de fora, né? Então existe um endeusamento da evidência. Usa a evidência como um arcabouço de conhecimento, mas você não precisa só ficar caçando, elencando evidências para aplicar. Olha para o paciente. E aí depois, aí você pode já começar falando, seja, o que você acha que é o melhor psicólogo, o que ele, dentro do que ele falou, aí você pode mandar. Eu vejo, Rafa, que o que ele trouxe é muito um manual, né, de como fazer e vai ser assim e o resultado vai ser esse. E aí eu vou te dizer, isso se aplica muito para quem está iniciando, para quem ainda não tem uma experiência, né? Porque como a gente já conversou, isso traz uma seguridade, ele mostra um caminho. Só que aí tem um grande problema, né? E aí trazendo a minha experiência no meu primeiro atendimento, quando eu fui fazer estágio clínico. Eu estruturei a sessão inteira, eu botei todas as perguntas possíveis, como eu ia direcionar esse sujeito, uma anamnese top. E aí na primeira pergunta o sujeito já me desconstruiu. E ali naquele Fica momento perdidinho, já foi um tapa logo na primeira, né? E ali eu me coloquei em questão. O quanto que muitas vezes a gente tem que se colocar, né, de igual para igual com esse sujeito que chega para criar o vínculo para depois tu começar a aplicar de fato a abordagem, né? Então as características aí para um bom psicoterapeuta, ele vai muito além de só a abordagem. Ela é fundamental, ela te direciona, né, para te não ficar perdido. Mas esse contato com o humano, né, que muitas vezes a gente aí quer encapsular, a gente quer deixar, né, moldado e não funciona assim. Até porque o sujeito ele vai vir com as crenças dele e ele vai ter que estar aberto àquilo que tu vai estar trazendo também. Então, é esse confronto com esses dois mundos, né? Por isso que essa abordagem, ela não pode ser ali algo que o paciente ele vai ser enquadrado ou que o profissional ele vai engessar o sujeito na história dele, né? Então tem que ter uma flexibilidade para estar aí usando os métodos. Como tu trouxe, Rafa, não é o conceito da outra abordagem, mas é como tu vai aplicar esse conceito que vai fazer sentido para esse sujeito dentro da tua E visão. você acha que aí tem que ter uma abordagem, mais de uma abordagem? Como é que você enxerga isso? Tem que ter uma abordagem de direcionamento, só que tu não pode fechar o sujeito dentro dessa abordagem, né? Vamos lá, de uma forma grossa. Quando o sujeito ele tem alguma fobia, ele, dentro da TCC, ela consegue abranger muito isso de uma forma bem prática, um conceito que faça ele entender o que é essa fobia. E aí não é que eu trago isso dentro da TCC e aplico com o sujeito tendo uma outra abordagem,
mas eu entendo como que eu posso ter um tato para fazer esse sujeito Você entender de uma maneira mais fácil. conhecimento, né? O que você tem de conhecimento Exato. que pode me ajudar aqui, né? Exato. Independente da abordagem, né? Até porque a ideia é essa do terapeuta, né? É trazer a história junto com ele ali e trazer junto com ele uma escolha, né? Gerenciar junto com ele esses caminhos, porque senão, hoje em dia, eu vou aí no chat GPT, eu falo, eu tenho problema com tal, e me mostre na prática o que eu posso fazer. Então, por isso a importância desse tato aí do terapeuta, né? Ele precisa se colocar de igual para igual, ter esse vínculo para aí sim depois aplicar essa abordagem, né? Mas não reduzir o sujeito ao conceito. Então é um processo, por isso que eu falei da tua experiência, porque o próprio olhar ele vai se moldando, ele é diferente de quando a gente inicia. A gente vem muito engessado e não é porque a gente quer fazer dessa maneira, porque tem que ser dessa maneira, mas é porque o conhecimento ele é direcionado muito para isso. E a experiência na prática vai te abrindo esse horizonte, né? Então, para você que é estudante aí, você que está pensando em entrar na área da psicologia, é algo que vai ter, a abordagem é algo que vai ter muito a ver com aquilo que você acredita, com a sua visão de mundo. Então, esteja aberto a ouvir, a estudar principalmente, né? Não é criar do nada, mas é ter insight sobre uma visão de mundo, de como aplicar para esse sujeito. E aí, assim, olha a importância da gente ir se apropriando do contexto histórico, né, dessas mudanças que vão acontecendo, desse avanço tecnológico, que a gente não Da pode ficar... neurociência, né? Da nova celulares, na internet. Então, assim, não tem como Exato. se pegar um teórico lá de 1800 e encaixar para ele para esse momento nu e cru, né? As ferramentas de pesquisa eram outras, o conhecimento que a Exato. gente tinha sobre o cérebro era outro, o conhecimento da importância do ambiente, né, para a gente, a epigenética, né, que, ou seja, a gente consegue alterar, né, de certa forma, nossos genes através de como a gente lida com o ambiente. Então, isso tudo não tinha, esses caras não tinham conhecimento disso, né? Então, assim, mas quando você parte de um princípio que você está lidando com outro ser humano, independente da sua abordagem, você está certo. Independente se está certo, porque você está lidando com outro ser humano e você é um ser humano. Então você é limitado, você não vai ser o dono da verdade, por mais que você estude. Você pode ter doutorado, 3 doutorados, 50 anos de psicologia clínica, você nunca será o dono da verdade. Então não tem essa de padrão ouro. Padrão ouro é uma estatística do que tem maior acerto. 40% da população brasileira, que vai dar mais de 100 milhões de pessoas, aquele padrão ouro não funcionar, pô, para de chamar de padrão ouro, pô. Então quer dizer, 40 pessoas não se adequam à técnica que você falou que é melhor. Então as pessoas que não se adequam à técnica, não faz sentido, é você que tem que se adequar ao paciente. Não é o paciente se adequar à técnica, né? Então, só para responder, é esse complemento, Cid. Para mim, o melhor psicólogo é aquele que vai ter uma visão de mundo, né? Uma ontologia. Então, ele vai ter uma leitura do que é o ser humano para ele, bem resolvida, né? E a partir disso, provavelmente, ele vai ter uma abordagem principal, mas ele que não se feche. Aí eu vou junto com o Cid, que não se feche na abordagem. Se na psicanálise ela consegue criar conceitos que na minha abordagem não tem, que vai me ajudar, né? Tipo, sublimação é um conceito que eu acho excelente. Eu não sei se tem um conceito parecido, né, no existencialismo. Então, Carl Rogers vai ter um conceito, Sartre vai ter outro, Maslow vai ter outro. Para mim, o conceito é para mim entender o que ele quer dizer, mas para o paciente o que importa é se aquilo vai ser efetivo. Para ele não importa o nome do conceito da técnica. Isso é clubismo de palestrante, né? Eu sei o conceito, eu sei definir o conceito, né? Isso daí é coisa de acadêmico, doutorado, aquela coisa de quem sabe mais, quem leu mais, quem decorou mais. Para a clínica, isso não interfere. O que interfere é se você tem condições de ajudar seu paciente. E aí a gente está falando, né, repito, dentro da abordagem aí do psicólogo,
Mas tem a questão e a subjetividade da pessoa de talvez ela não estar pronto também para aquele momento da terapia. E aí não importa a abordagem, não importa o tato que tu vai ter, porque simplesmente não é o tempo da pessoa. E aí é algo que eu trabalho muito no primeiro contato, porque o que acontece? Eu quero marcar a terapia pro meu marido. E aí eu vou conversar com o marido não sabe porque tá ali, ele acha que psicólogo de nada, não quer. É pra louco, ele não quer fazer um processo de terapia, ele tá ali só porque a mulher dele vai encher o saco dele, e aí em vez de ajudar, vai complicar ainda mais essa dinâmica, né? Então, é uma via aí que tu se confronta com o outro mundo, né? Que aí é o paciente no outro lado também. É isso. Então tá, pessoal, deixa aqui pra gente nos comentários o que vocês pensam a respeito, o que vocês acham que é o melhor psicólogo, se é uma abordagem só, se são várias abordagens, se tem uma principal, se vocês concordam que ciência não é só ciência positivista, né? Complementa pra gente aqui, né, a opinião de vocês, se na faculdade de vocês também é ensinado só uma abordagem, ou se tem variações, né? Vamos bater um papo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu.